Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! Oi. Bem, pode não parecer, né? Mas isso aqui tem muito a ver com a nossa teleaula de História do Brasil de hoje. Porque a gente vai estudar hoje justamente o período de modernização do Brasil na época da economia cafeeira. Bem, e você quer um símbolo melhor para a modernização daquele período do que esse aqui? Você vai ver como a melhoria dos transportes, o crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e também dos imigrantes na nossa economia foram parte da modernização do Brasil no século XIX. Como é? Tá pronto para entrar na nossa viagem de hoje? Então, chega mais perto, que o trem da história não espera ninguém. Vambora! Ô Vicente. Oi? Onda Verde? Onda Verde. Que livro é esse? É sobre ecologia? Não. Esse livro interessa pra gente como relato histórico. Ó, presta atenção nesse pedaço, olha que bonito. A Onda Verde nasceu humilde nas terras fluminenses. Tomou vulto e desbordou para São Paulo. Bonito, né? Onda Verde em São Paulo? Peraí. Ó, aqui, ó. Conta essa história. Continua ouvindo. Aí começa o mestre Café a perceber que estava em casa. Sim. A região era toda um mataréu virgem de majestosa beleza. Não é bonito? Por isso que a Onda Verde significa a invasão do café no interior de São Paulo? Exatamente. O Monteiro Lobato, o autor aqui, ele disse que o café encontrou o lugar ideal para crescer aqui em São Paulo. Então é por isso que ele dizia que o café estava em casa. Porque o café encontrou aqui um solo excelente, um clima muito bom e terras em grande quantidade. Você quer ver? Olha, vou te mostrar aqui. A produção de café estava concentrada aqui, ó, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Certo. E aí começou a avançar para o interior, entendeu? Foi alcançando a região central e a região oeste do estado de São Paulo. Com esse crescimento em direção à região oeste, como ficou a produção do café no Vale do Paraíba? Não, o Vale do Paraíba continuou produzindo durante um tempo, até o final do século, mas aí começou a declinar. Por que, Vicente? É porque os produtores não apostaram na modernização, entendeu? Eles não conseguiram introduzir nas suas lavouras de café a nova mão de obra. Porque não conseguiram introduzir o trabalho livre, não é isso? A tentativa de criar colônias de imigrantes no estado do Rio de Janeiro não deu muito certo. Na verdade, os barões do café do Vale do Paraíba, eles desconfiavam um pouco dessa nova mão de obra livre, do trabalho com os imigrantes. Veja só o que diz Lacerda Werneck, que era filho de um grande barão do café fluminense ainda em 1855. Olha só o que ele confessava. Força é confessar que a grande cultura só pôde ser sustentada pelos agricultores que possuíam escravos em número suficiente para o custeio de suas fazendas. Tempo virá, por certo, em que a produção, fazendo crescer a população livre, autorize a abolição da escravidão. Mas atualmente, sem pessoal livre no país, os instintos de nossa conservação nacional nos aconselham, por certo, o incremento da população escrava. Você ouviu o que eu ouvi? Ele disse incremento da população escrava. Bom, quer dizer, os cafeicultores do Vale do Paraíba ainda acreditavam na permanência do trabalho escravo. E mais, desconfiavam do trabalho livre. Mas olha, além da questão da mão de obra, o principal obstáculo para o café no Vale do Paraíba era a ausência de grandes extensões de terra. O café era uma cultura extensiva e o Vale do Paraíba tinha limitações geográficas para sua expansão, ao contrário do que acontecia no Oeste Paulista. No Oeste Paulista, terra era o que não faltava para produzir café. Tanto assim que as matas do interior todo iam sendo derrubadas e mais fazendas de café iam sendo formadas. Eram tantos os novos cafezais que começou a acontecer a falta de braços para trabalhar nas lavouras. Por causa dessa falta de braços, é que a tecnologia foi sendo introduzida nas fazendas de café de São Paulo. Na década de 1880, o café já era transportado, pilado, descortiçado, escolhido, brunido, ensacado e pesado mecanicamente.
Na falta de braços, criavam-se os braços mecânicos. Mas o grande braço mecânico que levava o café até o porto para exportação era o trem de ferro. A construção de estradas de ferro no século XIX, para facilitar o escoamento da produção, foi o maior sinal da modernização que veio com a expansão do café. Pois é. Veja só, o café de fato foi o grande responsável pela construção de estradas de ferro importantes, como a Dom Pedro II, no Vale do Paraíba, e ainda a Santos Jundiaí, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, e aí outras tantas novas ferrovias que aparecem em São Paulo. E também outra coisa, a vida nas cidades vai mudar muito com o café. Cidades como São Paulo terão um crescimento astronômico, e a maior parte das cidades do interior de São Paulo vai ser fundada na segunda metade do século XIX por causa da economia cafeeira. Ô Vicente, o café deve ter transformado muito o estado de São Paulo, não é mesmo? Inclusive nesse livro aqui que eu estava dando uma olhada, tem uma passagem interessante sobre esse assunto. Você quer ver? Ó, aqui, ó. A grande arrancada se deu entre 1890 e 1900, período em que a população paulistana passou de 64 mil habitantes para 239 mil habitantes. São Paulo, que era a quinta cidade brasileira, chega ao segundo lugar, embora ainda muito distante, dos 688 mil habitantes da capital da República, que na época era o Rio de Janeiro. Em comparação com o Rio de Janeiro, São Paulo continuava a ser apenas a capital de uma grande província. E o Rio de Janeiro deve ter se modificado muito nesse período, né, Vicente? Pois é, e uma série de melhoramentos urbanos foi feito na cidade justamente nessa época. Calçamento, iluminação a gás, esgoto sanitário. Inclusive, a maioria desses serviços eram feitos por empresas estrangeiras. Um dos responsáveis pela melhoria dos serviços na cidade do Rio de Janeiro foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Mauá nasceu no Rio Grande do Sul, numa família de poucos recursos. Ele trabalhou no comércio até ficar sócio de uma firma inglesa. Mauá criou bancos, companhias de navegação e estradas de ferro e participou na instalação dos serviços de gás e bondes da capital do Império. Ele foi um dos empresários que apostaram no crescimento econômico do Brasil quando a modernização estava no auge. Para você ter uma ideia dessa modernização, veja esses números. Apenas nas décadas de 1850 e 1860 foram criadas no Brasil 62 indústrias, 14 bancos, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro, além de empresas de mineração, transporte urbano, gás e assim vai. As principais cidades do Sudeste nunca mais seriam as mesmas. Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, os hábitos da população foram se transformando rapidamente. Com a facilidade no transporte, os fazendeiros mudaram-se para as cidades, para usufruir dos serviços, participar de perto da vida política e investir em novos negócios. Foram construídos hotéis, praças e jardins. Toda essa modernização tem tudo a ver com um novo elemento na cultura brasileira, o imigrante. A imigração europeia em massa foi estimulada pelo governo imperial brasileiro. O plano do governo era, por um lado, ocupar regiões ainda despovoadas e, por outro, abastecer com trabalhadores livres as grandes fazendas de café. Naquela época, entre 1846 e 1875, mais de 9 milhões de europeus deixaram a Europa fugindo da pobreza. A maioria deles seguia para os Estados Unidos. Foi a maior migração de povos já ocorrida até então na história. No Brasil, a história da imigração começa em 1818, com a colônia suíça de Nova Friburgo. A imigração era subvencionada pelo Estado e teve maior impulso na região sul do país. A fundação de colônias alemãs e italianas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina deu origem a muitas das principais cidades do sul do país. As áreas dessas colônias até então eram pouco povoadas. E o Império tinha maior interesse em consolidar a sua ocupação. Já na região sudeste do Brasil, a história era outra. No sudeste do país, a colonização servia principalmente para abastecer as fazendas de café com trabalhadores. Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda possuíam escravos suficientes para o trabalho, mas em São Paulo continuava a falta de braços na lavoura. Por isso, a maioria dos imigrantes que chegava por aqui acabava nas fazendas de café,
Você pode imaginar que eles tiveram vários problemas de adaptação. E o sistema de parceria entre o imigrante e o dono da fazenda não deu certo. Ô Vicente, quer dizer que o sistema de parcerias não deu certo? Não. A tentativa de se fazer colônias de parcerias aqui no estado de São Paulo, na metade do século passado, foi um verdadeiro fracasso, Gil. Peraí, mas por quê? Por quê? Porque a ideia era pegar o lucro da venda do café e dividir entre o fazendeiro e o colono, tá certo? Só que na hora de dividir, o fazendeiro apresentava uma conta enorme para o imigrante, cobrando a viagem para o Brasil, as despesas com a família, as despesas de manutenção, entendeu? Então... já entendi. Quer dizer que o imigrante já chegava aqui sem saber, já estava endividado. Exatamente. E todo o trabalho dele era para pagar a dívida. Exatamente. Essa situação só foi mudar 30 anos depois, lá por 1870, mais ou menos. Foi quando o governo da província de São Paulo começou a pagar a mão de obra imigrante. Exatamente. A chamada imigração subsidiada. E com isso a imigração cresceu muito. Ela cresce rapidamente porque com a imigração subsidiada, o imigrante consegue melhores condições de trabalho nas fazendas de São Paulo. Veja só, o imigrante tem casa para morar, pasto para criar animais e mais 1 hectare de terra para plantar o necessário para o seu sustento. E ainda uma determinada quantia por ano como pagamento pelo cultivo de 1000 pés de café. Bom, aí sim, com esse sistema, novas possibilidades se abrem para o imigrante. Tanto para o imigrante quanto para o fazendeiro, fica resolvida com vantagens a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre. O processo de substituição do escravo pelo trabalhador livre foi bastante discutido pelas elites brasileiras da época. Alguns ainda consideravam a escravidão africana como um mal necessário. Outros acreditavam que o imigrante iria melhorar a nossa raça com sangue europeu. Enquanto isso, o trabalhador nacional ficava à margem. Bom, o brasileiro era considerado pelas elites como um preguiçoso, que não prestava para o trabalho. E isso influenciava ainda mais a vinda de imigrantes para o Brasil, ficando para os brasileiros o desemprego. Como você pode ver, o preconceito era muito comum naquele tempo. Mas e hoje em dia? Como é que você acha que é? Pense um pouco, mas depois de assistir à revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de História do Brasil de hoje, a gente viu como o café impulsionou a modernização do Brasil Império. E vimos quais foram as principais consequências dessa modernização. O crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e a vinda dos imigrantes, principalmente para as regiões sul e sudeste do Brasil. Então, pessoal, pronto para outra? Bom, para ficar pronto mesmo para a nossa próxima teleaula, eu sugiro que você dê uma boa olhada no seu livro.